Olá, hoje vamos aprender a fazer dois novos jogos no Learning Apps. Trata-se do jogo do milionário e de um jogo de agrupamento com puzzle. Muito giros, muito interessantes. Vamos então entrar no primeiro na nossa conta, vamos a Create App e depois a The Millionaire Game. Podemos explorar os exemplos para nos inspirarmos e depois vamos a Create New App. Vamos então preencher os campos do nosso jogo. Desta feita, resolvi criar um jogo sobre o discurso indireto, mais especificamente sobre as perguntas em discurso indireto. Primeiro coloquei o meu título, Reported Questions, o meu enunciado, e agora comecei a organizar as minhas perguntas. Toda a gente conhece o famoso jogo Quem Quer Ser Milionário. Trata-se exatamente da mesma coisa. Neste jogo há vários níveis que vão do nível muito fácil de 500 pontos ao muito difícil de 1 milhão de pontos. Em cada nível nós podemos colocar várias questões. E isto porquê? Porque quem fizer este jogo e não acertar à primeira, numa segunda tentativa, verá uma pergunta diferente e assim não terá a oportunidade de decorar as respostas erradas. Assim, coloquei cada questão e 4 hipóteses de resposta, sendo que a resposta correta tem que estar colocada imediatamente a seguir à questão, para não haver qualquer tipo de engano. Depois de colocar todas as minhas questões, neste caso coloquei 3 questões para cada nível, só temos que colocar a nossa mensagem de feedback e salvar a app. E já está, o nosso jogo está pronto. Agora é só começar. O que é que acontece se uma pessoa acerta numa pergunta? Vejamos. Passamos para o nível seguinte. No entanto, se errarmos uma pergunta, voltamos ao início do jogo e é isto que o torna muito giro e muito interessante e bastante frustrante para quem está a fazer e não acerta à primeira. Esta app também pode ser editada em caso de problema e também pode ser partilhada copiando o link e enviando a quem nós entendermos. Uma app muito engraçada, muito fácil de utilizar e que dá um toque de competitividade a um jogo. O segundo jogo do que vamos falar é um jogo de agrupamento, mas com a novidade de um puzzle à mistura. Vamos ver. Para fazer esse jogo, entram na vossa conta do Learning Apps, vão a Create App e depois vão a Group Puzzle. Podem explorar os vários exemplos e depois clicam em Create New App. Vamos então preencher os vários campos do nosso jogo. Neste jogo decidi trabalhar a diferença entre nomes contáveis e não contáveis em inglês. Daí o título da minha atividade, Countable versus Uncountable Nouns. Depois coloquei o meu enunciado, decide se os nomes são contáveis e não contáveis e descobre quem é a pessoa mistério que está escondida e agora já começam a entender o porquê do puzzle. O puzzle, na realidade, esconde uma imagem. A imagem é aquela que nós quisermos. Neste jogo decidi esconder a minha imagem por detrás do exercício. Vamos ver. A primeira coisa que nós fazemos então é colocar a imagem que nós quisermos esconder atrás do puzzle. E depois é muito fácil, podemos ter vários tópicos, no meu caso vou ter 2 tópicos, o tópico dos nomes contáveis e o tópico dos nomes não contáveis. Coloquei então aqui o meu tópico Uncountable Nouns, depois nos elementos coloquei vários nomes contáveis. No segundo tópico coloquei Uncountable Nouns e os elementos que acrescentei são nomes não contáveis. Depois escolhi o tamanho das minhas peças de puzzle, que podem ser médias, grandes ou pequenas. Eu fiquei pelas médias. Coloquei a minha mensagem de feedback e salvei a minha app. Vejamos como é que ficou.
E cá está o nosso enunciado, clicamos em OK e o nosso puzzle aparece aqui. Agora, como é que funciona? Isto é muito fácil. Aparece-nos então um separador por cada um dos grupos que nós criamos. No meu caso, aparecem 2 separadores, nomes contáveis e nomes não contáveis. O separador que estiver azul é o separador ativo, isto é, eu agora vou clicar em cima dos nomes que são contáveis. Vejamos. Sempre que eu clico, eles desaparecem. O que é que acontece se eu clicar em cima de um nome errado? Ele dá-me uma mensagem e diz-me para tentar de novo. Creio que já entenderam. Vamos agora aos nomes não contáveis. Tínhamos esquecido deste. Sobra-me este, vou então a nomes contáveis de novo. E cá está, apagando todas as peças do puzzle, libertei a minha fotografia. Podemos também editar a app, tal como as outras, e podemos partilhá-la copiando o link que está aqui. Mais uma atividade muito fácil, muito engraçada de fazer, bastante simples e que pode trazer um momento divertido ao nosso dia.